Na bela região da Galiléia, vivia uma mulher chamada Maria Madalena, que era profundamente atormentada por 7 demônios cruéis que a faziam sofrer intensamente dia e noite sem parar. Os demônios a dominavam completamente e a faziam gritar e se debater de forma desesperada bem no meio da praça da vila, assustando todos ao redor. Ninguém na vila conseguia ajudar Maria Madalena, pois os demônios a isolavam totalmente e deixavam todos com muito medo de se aproximar. Ela vagava sozinha pelas estradas poeirentas da Galiléia, completamente perdida, desesperada e sem nenhuma esperança de libertação. Um dia especial. Jesus chegou àquela vila e grandes multidões se reuniram ao pé da colina para ouvir seus poderosos ensinamentos. Jesus ensinava com grande autoridade divina e curava todo tipo de doença com um simples toque de poder celestial. Maria Madalena sentiu algo diferente e forte dentro de si quando viu Jesus de perto pela primeira vez em sua vida. Ela reuniu toda a coragem que ainda tinha e se aproximou da multidão, lutando contra os demônios que tentavam puxá-la para trás. Jesus de repente parou de falar, olhou diretamente para ela com olhos cheios de compaixão e a chamou gentilmente pelo nome. Com uma única palavra de autoridade poderosa, Jesus expulsou os 7 demônios que saíram dela para sempre. Maria Madalena caiu de joelhos ali mesmo, livre pela primeira vez em muitos anos, sentindo uma paz profunda invadir seu coração. Ela se levantou lentamente, transformada por completo, com um brilho novo e cheio de vida nos olhos. A partir daquele dia abençoado, Maria Madalena deixou tudo para trás e decidiu seguir Jesus com gratidão e dedicação total. Ela servia ao Mestre com todo o amor e gratidão que seu coração podia oferecer, ajudando em tudo o que era necessário. Maria Madalena teve o privilégio de ver todos os milagres impressionantes de Jesus com os próprios olhos. Ela ouvia atentamente cada palavra de Jesus sobre o reino de Deus e guardava tudo com carinho no coração. Seu coração se enchia de amor verdadeiro e de uma fé cada vez mais forte a cada dia ao lado do Mestre. Ela viajava junto com o grupo por todas as cidades e vilas da Galiléia, acompanhando fielmente o ministério de Jesus. Maria Madalena usava seus próprios recursos e bens para ajudar o ministério de Jesus de forma generosa e constante. Ela se tornou uma das discípulas mais fiéis e próximas de Jesus, sempre presente e dedicada. O tempo passava e o ministério de Jesus crescia com grande poder e autoridade diante de todo o povo. Maria Madalena guardava cada momento especial no fundo do coração, refletindo sobre tudo o que via. Ela sabia no fundo da alma que estava vivendo algo extraordinário e único ao lado do Filho de Deus. Mas dias difíceis e sombrios começavam a se aproximar enquanto o grupo seguia para Jerusalém. Maria Madalena sentia no coração que algo grave e importante estava prestes a acontecer com o Mestre. Mesmo assim, ela permaneceu fiel e corajosa ao lado de Jesus. Em todos os momentos, ela testemunhou os últimos dias de ensinamento poderoso de Jesus dentro do Templo de Jerusalém e continuou servindo ao Mestre com amor e dedicação sincera até o último instante possível. A Páscoa estava se aproximando e o coração de Maria Madalena ficava cada vez mais inquieto e preocupado. Ela não imaginava ainda o que estava prestes a acontecer com Jesus naquela semana tão especial. Jesus foi preso de forma injusta naquela mesma noite escura e dolorosa. O coração de Maria Madalena se partiu de dor ao ver tudo o que estava acontecendo com o Mestre. Ela correu desesperada pelas ruas de Jerusalém à noite para acompanhar o julgamento de Jesus e permaneceu firme e corajosa mesmo quando a maioria dos discípulos fugiu com medo. Ela viu com os próprios olhos Jesus sendo condenado injustamente à morte na cruz, e decidiu em seu coração que ficaria ao lado dele até o último momento possível. Essa era a mulher que Jesus havia libertado completamente e que agora não o abandonaria de jeito nenhum. A fé que nasceu naquele dia de libertação maravilhosa agora era muito mais forte do que qualquer medo. Jesus foi levado pelos soldados romanos para o Monte Calvário, carregando a pesada cruz sobre os ombros feridos, enquanto o povo observava em silêncio. No alto do monte, os soldados pregaram Jesus na cruz, enquanto o céu começava a escurecer. Maria Madalena ficou ao pé da cruz, sofrendo ao lado de Maria, mãe de Jesus, e das outras mulheres. Jesus olhou para baixo e entregou sua mãe aos cuidados do discípulo amado. Horas depois, Jesus exclamou com voz forte que estava consumado, e entregou o Espírito. A terra tremeu e o véu do templo se rasgou ao meio naquele momento poderoso. O centurião romano, impressionado,
declarou que Jesus era realmente o Filho de Deus. Ao anoitecer, José de Arimateia e Nicodemos desceram o corpo de Jesus da cruz. Eles envolveram o corpo em lençóis limpos e o colocaram em um túmulo novo. Maria Madalena e as outras mulheres observaram de longe onde o corpo foi colocado. No sábado, elas descansaram conforme a lei, mas o coração delas estava partido. No domingo, bem cedo, Maria Madalena e as mulheres foram ao túmulo com perfumes. Elas se perguntavam quem iria remover a grande pedra da entrada do túmulo. Mas ao chegar, encontraram a pedra já rolada e o túmulo completamente vazio. De repente, 2 anjos brilhantes apareceram dentro do túmulo vazio. Os anjos perguntaram por que elas estavam chorando e disseram que Jesus havia ressuscitado. Maria Madalena, ainda chorando, virou-se e viu um homem que pensou ser o jardineiro. Jesus então chamou seu nome com ternura infinita: Maria. Ela reconheceu o Mestre e caiu aos seus pés cheia de emoção e fé renovada. Jesus a enviou com a maior missão de todas: anunciar aos discípulos que ele estava vivo. Maria Madalena correu e proclamou com alegria: Eu vi o Senhor, ele está vivo. Essa é a verdade sobre Maria Madalena, a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Sua vida mudou para sempre no dia em que Jesus a libertou. Ela se tornou o exemplo vivo de que ninguém está longe demais para ser tocado por Jesus. Sua história nos ensina que a fé verdadeira vence até a morte e o desespero. Maria Madalena correu de volta para os discípulos com grande alegria, contando a todos a notícia da ressurreição. Ela encontrou as outras mulheres no caminho. O grupo de mulheres chegou à sala onde os discípulos estavam escondidos. Maria Madalena proclamou animadamente que tinha visto o Senhor vivo. Os discípulos reagiram com espanto e dúvida ao ouvir a notícia. Maria Madalena voltou sozinha ao túmulo, ainda cheia de emoção. Ela ajoelhou-se chorando diante do túmulo vazio. Jesus ressuscitado apareceu novamente para ela naquele momento. Jesus disse a Maria Madalena para não se apegar, mas ir anunciar aos irmãos. Maria Madalena correu novamente com grande determinação para levar a mensagem final. Maria Madalena terminou sua jornada em pose de vitória e fé ao lado do túmulo vazio. Os discípulos ouviram Maria Madalena contar que tinha visto Jesus vivo, mas não acreditaram na notícia maravilhosa. Eles achavam que ela estava imaginando coisas por causa da grande dor que sentia. Pedro e João decidiram correr até o túmulo para verificar a história de Maria Madalena. Eles encontraram o túmulo vazio exatamente como ela havia dito. Maria Madalena ficou sozinha perto do túmulo, ainda chorando de emoção. De repente, Jesus ressuscitado apareceu novamente para ela com muito amor. Ele a confortou e reforçou a missão de levar a notícia aos irmãos. Enquanto isso, os discípulos continuavam escondidos com medo dos líderes judeus. De repente, Jesus ressuscitado apareceu no meio deles e disse: Paz seja convosco. Ele mostrou as mãos e o lado ferido para que eles tivessem certeza que era ele. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao ver o Senhor vivo. Mas o discípulo Tomé não estava presente naquele momento especial. Quando os outros contaram a Tomé, ele disse que só acreditaria se visse as marcas. 8 dias depois, Jesus apareceu novamente e convidou Tomé a tocar as feridas. Tomé exclamou com fé: Meu Senhor e meu Deus! Jesus disse que felizes são os que creem sem ter visto. Maria Madalena continuou testemunhando com coragem o que tinha visto. Sua vida se tornou um exemplo poderoso de transformação e fidelidade. A notícia da ressurreição começou a se espalhar por Jerusalém e além. Maria Madalena viveu o resto de seus dias anunciando que Jesus estava vivo. Sua história nos mostra que Jesus transforma vidas completamente. Ninguém está tão perdido que Jesus não possa salvar e usar. A fé de Maria Madalena continua inspirando milhões de pessoas até hoje. Essa é a poderosa verdade sobre Maria Madalena, a primeira a ver Jesus ressuscitado. A mensagem de Maria Madalena se espalhou rapidamente pela cidade de Jerusalém e chegou aos ouvidos de centenas de pessoas. Muitos que antes duvidavam agora começavam a crer que Jesus realmente havia ressuscitado. Ela se tornou uma voz poderosa e cheia de esperança dentro da igreja que estava nascendo. Maria Madalena encorajava os apóstolos e os novos crentes com sua fé inabalável. Ela contava sempre a mesma história: como Jesus a libertou, como ela o viu vivo e como ele a enviou para anunciar a boa nova. Sua vida era um testemunho vivo do poder transformador de Cristo. Nos dias que se seguiram ao Pentecostes, ela ajudava a cuidar dos necessitados e fortalecia os irmãos com palavras de consolo.
Maria Madalena servia com humildade e amor, mostrando que a ressurreição não era apenas um evento do passado, mas uma realidade que mudava tudo. Ela via a igreja crescer dia após dia, pessoas de diferentes nações se unindo em um só coração. Maria Madalena entendia que sua missão não terminava no túmulo vazio, mas continuava enquanto houvesse alguém precisando ouvir que Jesus estava vivo. Com o passar dos anos, Maria Madalena permaneceu fiel até o fim. Ela nunca deixou de contar sua história, mesmo quando as perseguições começaram. Sua coragem inspirava todos ao seu redor a permanecerem firmes na fé. Maria Madalena viveu o resto de seus dias anunciando a ressurreição com a mesma alegria do primeiro dia. Ela se tornou um exemplo vivo de que Jesus transforma completamente qualquer vida, não importa o quão quebrada ela esteja. Sua fé continua brilhando através dos séculos. Milhões de pessoas hoje são tocadas pela história dessa mulher que foi a primeira a ver o Senhor ressuscitado. Ela nos lembra que ninguém está tão perdido que Jesus não possa salvar e usar. Essa é a poderosa verdade sobre Maria Madalena. Uma vida que passou da escuridão para a luz, da dor para a esperança, do silêncio para o anúncio. Sua história é prova de que o amor de Jesus sempre vence. E assim, com o coração cheio de gratidão, Maria Madalena terminou sua jornada terrena, sabendo que havia cumprido sua missão. A primeira testemunha da ressurreição agora descansa nos braços daquele que ela tanto amou.